Olá pessoal, eu sou Sandra Leão, sanitarista, hoje atualmente coordenando o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Geral Roberto Santos, e vim falar com vocês hoje sobre a vigilância do óbito por Covid pelo olhar do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. Bom, para começar, vou falar um pouquinho sobre o que é a vigilância epidemiológica hospitalar, né? Qual é a função dela dentro de hospital. Então, a vigilância epidemiológica hospitalar, ela é operacionalizada por meio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, que é composto por técnicos com formação superior e médio, com conhecimento em vigilância epidemiológica. O coordenador, ele deve ser um profissional com formação ou experiência em epidemiologia ou em saúde pública, e a equipe deve ser dimensionada e estruturada de acordo com a necessidade de cada estabelecimento de saúde. Ou seja, hospitais maiores tem que ter uma equipe maior, um núcleo maior, e hospitais menores pode ter inclusive até uma equipe só com o coordenador e um digitador. E agora, além disso, o núcleo tem que contar com uma equipe multidisciplinar, porque isso é objetivando o aprimoramento contínuo, né, dos processos de trabalho e desenvolvimento assistencial do hospital. Certo? O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, ele tem a portaria que institui o núcleo, é a portaria número 2254, de 5 de agosto de 2010, e ela, além de instituir o núcleo hospitalar, ela também vai definir as atividades que vão ser desenvolvidas pelos núcleos, né, dentro dos hospitais. Certo? O NHE do Hospital Geral Roberto Santos, ele tem seu processo de trabalho formado por 3 frentes de atividades. São 3 grupos, né? A gente dividiu, na verdade, a equipe dividiu em 3 grupos para poder tornar mais didático as atividades. O primeiro grupo é o grupo da busca ativa. O segundo grupo, grupo de detecção, notificação e investigação dos óbitos materno, infantil e fetal, né? E de mulheres em idade fértil e de causas mal definidas. Na verdade, esse grupo hoje, ele não está mais fisicamente compondo a equipe do núcleo hospitalar do Hospital Geral Roberto Santos, porque a gente tem uma comissão de óbitos. Então, para ficar o processo mais fácil e, né, mais integrado, a gente pegou essa equipe e colocou fisicamente no mesmo local da comissão. E o terceiro grupo é o grupo de avaliação e monitoramento. É o pessoal que faz o encerramento do SINAM e a confecção dos boletins, das notas técnicas, isso tudo visando orientar e fornecer informação sobre as DNCs que ocorrem no hospital. Certo? O objetivo de um núcleo hospitalar dentro de um hospital: detectar, notificar e investigar oportunamente qualquer caso ou óbito por doença, agravo ou evento suspeito ou confirmado de uma DNC, a partir da busca ativa no ambiente hospitalar. Então, aquele grupo que eu falei é composto pela busca ativa, eles fazem todo dia a ronda em todos os locais do hospital e vão realmente em busca de casos que não foram notificados, ou então de algum óbito, para precisar ser investigado. Outro objetivo do núcleo é detectar, notificar e investigar os óbitos materno, infantil, fetal de mulheres em idade fértil, que a gente já comentou sobre isso inicialmente, dentro dos prazos que é definido nas portarias vigentes. Também detectar e investigar os óbitos mal definidos no ambiente hospitalar. A gente também tem um grupo que ele faz só essa parte, eles vão analisar aquelas DOs que vem falando que são óbitos mal definidos. Também implementar medidas de prevenção e controle quando essas se aplicarem ao ambiente hospitalar, em parceria com diversos setores do hospital. No caso de a gente ter uma varicela, uma meningite, a gente tem que agir, né, rapidamente e comunicar tanto à Secretaria Municipal, no caso de Salvador, os distritos, né, e a Secretaria Estadual de Saúde. Outro objetivo do núcleo muito importante é analisar o perfil de mortalidade, né, através dos sistemas de informação que a gente tem no hospital, o SIM, SINAM, SINASC. E a gente, na verdade, pega essas informações, faz análise, faz um relatório e fornece, inclusive, para a direção do hospital, para a gente estar sabendo naquele hospital o que está acontecendo mais, do que está se morrendo, do que está tendo mais gravidade, para poder a gente agir na prevenção daquilo. E, por último, e não mais importante, que é retroalimentar e divulgar periodicamente, que são os boletins, notas técnicas, aos gestores, tanto do hospital, quanto também do nível estadual e do nível municipal. Certo? Eu não tenho como falar do núcleo e não falar para vocês sobre notificação compulsória, porque o trabalho primordial do núcleo é o que? Notificar. Notificar aqueles agravos que são obrigatoriamente, né, tem que ser feitos pela profissional de saúde ou qualquer outra pessoa. Então, o que é a notificação compulsória? É a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, que está descrito nas portarias e resoluções específicas, feita à autoridade sanitária,
por profissionais de saúde ou então qualquer cidadão. Para o quê? Para fim de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Como eu falei, se a gente tem uma varicela dentro de um hospital, a gente precisa tomar todas as atitudes, vacinar quem precisa, da imunoglobulina, enfim, tomar aquelas ações para evitar que aquela varicela se alastre por todo o hospital. E a notificação compulsória é a principal fonte da vigilância epidemiológica e ela pode ser imediata ou semanal, de acordo com o agravo. E tem agravos que ela pode ser para a gente imediata e para outro estado não. Como é o caso da malária, a malária na Amazônia, ela é semanal. E para a gente, a malária tem que ser imediata, né? Tem que ser notificada imediatamente. Então, a notificação, o que é que ela faz? Ela notifica as DNCs, as doenças de notificação compulsória. Que elas fazem parte ela tem uma listagem das doenças. E essa listagem, ela é definida nacionalmente, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Como é que eles fazem isso? Eles olham as doenças que tiveram maior relevância sanitária para o país e fazem e divulgam, né, essa lista. Isso é periodicamente revisado, dependendo de doenças que estão emergindo ou reemergindo, então vai depender disso. Eles fazem esse estudo e aí eles vão fazer essa lista de doenças de notificação. E cada estado também tem a sua possibilidade de inserir algumas doenças também. Não precisa ser exatamente só aquilo que o Ministério tem. Você tem que seguir a que o Ministério define, mas você pode colocar algumas outras que sejam de importância a nível estadual ou municipal. Então, estados e municípios podem adicionar à lista outras patologias de interesse regional ou local, justificada a sua necessidade e definir os mecanismos operacionais correspondentes. Então, a relação de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória são regulamentadas através da Portaria Estadual número 1411, de 3 de novembro de 2016, que é a última portaria que teve, é essa, que definiu a lista estadual de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública dos serviços de saúde públicos e privados em todo o território estadual. E tem essa outra portaria, que é a Portaria de Consolidação, número 4, de 28 de setembro de 2017, que na verdade ela vai consolidar as normas sobre o sistema e subsistema do SUS, né? E, no âmbito hospitalar, quem faz essa notificação é a vigilância epidemiológica, né? É o nosso núcleo hospitalar de epidemiologia. Então, ele vai realizar o monitoramento de casos hospitalizados por doenças e agravos prioritários para o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, através da notificação compulsória. Então, além do núcleo ir em busca dessa notificação, né, dentro do hospital, a gente também faz o trabalho de estimular, a gente faz aquele trabalho de formiguinha mesmo, junto aos profissionais de saúde, aos médicos, a gente fala da importância dessa notificação, porque muitas vezes eles nem sabem quais são as notificações, quais são as doenças que é para notificar. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem hoje, né, as pessoas não sabem que algumas das doenças, então a gente leva, a gente faz cópia da lista, passa nos setores, deixa lá, e faz a capacitação para poder a gente estar trazendo essas notificações para a gente. Porque o ideal, na verdade, não é a equipe ir em busca dessa notificação. O ideal é que os próprios setores encaminhem. Seja uma coisa já, como é que diz? Uma coisa dinâmica. Recebeu aquele paciente, suspeitou, já mandaria para o núcleo. Mas a gente vai chegar lá, né? Com as nossas capacitações, a gente vai acabar chegando nisso, né? Que é o ideal. Bom, entrando na parte do Covid, né, especificamente, que é o nosso objetivo dessa aula, vou falar um pouquinho como é que se dá o fluxo do paciente quando ele chega no Hospital Geral Roberto Santos, né, o paciente que chega lá. Ele vai chegar através de 3 portas de entrada, ou pela emergência adulto, ou emergência obstétrica, ou então a pediátrica. Então, o paciente chegando lá, ele passa pelo ACCR, que é Acolhimento e Classificação de Risco, e aí vai avaliar, né, se a gravidade do caso dele e vai encaminhar ele para, no caso de suspeitando de Covid, para a coleta do SUAB. Se for um quadro leve, ele vai ser orientado, vai ser coletado o SUAB e vai ser orientado a isolamento domiciliar. E ele vai receber em casa o seu resultado de exame. E nessa orientação a gente também explica que caso ocorra algum agravamento, ele procure novamente o hospital ou alguma unidade de saúde. E quando a gente identifica que o caso é grave, né, um caso de síndrome respiratória aguda grave, a gente avalia se ele vai precisar ir para a enfermaria ou para a UTI, e nesse local vai ser feita a coleta do SUAB. E, né, no Hospital Geral Roberto Santos a gente tem um dos leitos de isolamento, que é chamado de coorte, que o paciente na suspeita ele não vai ficar junto com os outros casos, ele vai ficar ali aguardando o resultado dele do exame. Então, no caso grave, que está com a gente internado no hospital, o resultado saindo, que sai geralmente em 48 horas,
Se ele der positivo, a gente vai solicitar a transferência dele, né, para o hospital. E se for para outro hospital, no caso Couto Maia, e se for resultado negativo, a gente tira o paciente do isolamento e ele continua o tratamento no hospital. E no caso da gente de acabar o paciente ir a óbito, né, acabar vindo a óbito, o que acontece? A gente vai fazer a investigação dos óbitos. Todo óbito suspeito por Covid vai ter que ser investigado. Então eu vou falar um pouquinho qual é o objetivo dessa vigilância do óbito por Covid e depois explicar como é que se dá esse fluxo dentro do hospital. Então a gente faz a vigilância do óbito por Covid para, né, avaliar as circunstâncias em que os óbitos ocorreram, contribuindo com a identificação do número real de óbitos e a produção de informações, permitindo assim avaliar a atenção prestada em todos os níveis de complexidade e a qualificação das informações sobre mortalidade. Isso, na verdade, é uma coisa que o Estado, né, até tem essa definição realmente do que é a vigilância do óbito. Então, através da notificação de um caso, toda a rede de vigilância epidemiológica é acionada para proceder com o acompanhamento e a adoção de medidas de controle e prevenção de novos casos. Esses casos eles podem ser confirmados ou descartados, por isso que a gente vai, na suspeita do óbito, a gente vai investigar, e os casos confirmados são acompanhados continuamente, podendo evoluir para a cura ou óbito. No caso aqui eu estou falando antes do óbito, né? O paciente ele chegou com suspeita, ele fez o exame, ele foi diagnosticado positivo, e aí, infelizmente, evoluiu para óbito. A gente vai ter que investigar esse óbito para ver o que foi que favoreceu esse óbito. Se tem alguma comorbidade, se alguma coisa que foi feita com ele que favoreceu esse desfecho, né, que é o óbito. Então, para isso que a gente tem realmente essa investigação. E em alguns casos também a gente não chega a ter na DO suspeita de Covid, mas através da investigação tem alguns sintomas, através dos exames laboratoriais, a gente percebe, exames de imagem, na verdade, a gente percebe que aquele paciente pode ter sido um óbito por Covid. Então é investigado de uma maneira ainda mais sucinta, né? A gente encaminha, inclusive, para o pessoal do Centro de Operações Especiais, o COI, para poder eles avaliarem se esse paciente tratou-se realmente de um óbito por Covid e não foi colocado na DO. E como eu tinha falado anteriormente, todo óbito suspeito ou confirmado por Covid-19 deve ser criteriosamente investigado, para a gente chegar naquele objetivo que é ver o número real de óbitos que ocorreram, né, no estado por Covid realmente. Então, no âmbito hospitalar, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia ele deverá realizar a busca ativa diária dos óbitos de Covid-19, ocorridos ou atestados em suas dependências, notificar o óbito ao Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual e iniciar o processo de investigação. Então, deve-se investigar os óbitos das seguintes situações, considerando que está registrado na DO, e a evolução dos casos notificados no SUS-VE e CVEP-GRIPE, como eu falei. Então, a gente vai ter casos que o paciente que não vai estar na DO especificamente, COVID, mas a gente precisa investigar para ver se ele faz parte, né, se ele trata-se de um caso de um óbito por Covid. Então, a gente vai olhar as DOs, a gente vai fazer uma triagem, né, olhando as seguintes coisas. Declarações de óbitos com causa que indique suspeita de Covid-19, declarações de óbitos sem descrição de Covid com confirmação de caso positivo pós-morte por critério laboratorial, porque às vezes o paciente ele vai a óbito, não foi feito ainda o swab, mas o médico ele suspeitou que aquele caso era um caso forte de ser Covid, então a gente solicita a coleta pós-morte e aí depois, saindo o resultado positivo, a gente vai ter realmente confirmação de que aquele caso era um óbito por Covid. Ou então uma declaração de óbito sem descrição de Covid com termos que podem indicar a sua suspeita, como síndrome respiratória aguda, pneumonia, tem alguns termos que a gente faz essa filtragem nas DOs e a gente nota que aquele caso pode ser óbito por Covid, apesar de não estar lá escrito especificamente Covid. Ou então óbitos notificados pelas equipes de vigilância epidemiológica que não foram identificadas as declarações de óbito. Tem alguns casos lá no hospital, inclusive que já ocorreu, a gente tem pacientes que chegaram lá e que vieram a óbito e acabaram indo para o IML. E a gente, na verdade, tem que fazer essa investigação, mesmo esse óbito no IML. A gente faz toda uma relação com o pessoal do COI, para poder a gente estar sabendo depois se esse paciente, após os exames, né, do IML, se foi ou não um caso suspeito de Covid. E agora falando especificamente de como se dá essa investigação de óbito no Hospital Geral Roberto Santos. A gente, inicialmente, como a gente percebeu que estava ocorrendo muitos óbitos suspeitos, né, não necessariamente confirmados, mas nessa triagem a gente percebia que tinha uma suspeição. Então chegou um momento que estava uma quantidade grande de casos, a gente optou por criar um grupo técnico
específico para investigar os óbitos por Covid-19, para ficar uma coisa mais didática, mais clara e as pessoas que estivessem ali ganhar um pouco de expertise nessa investigação. Inclusive para ficar uma coisa mais rápida, porque a gente precisa estar entregando essa investigação o mais rápido possível. Então a gente está tentando fazer em 12 horas investigações lá, através dos nossos sistemas de informação, para estar passando essa informação para o Estado, né, para o grupo de vigilância do óbito do Estado. Então a gente tem esse grupo técnico ligado à sala de situação, responsável por investigar todos os óbitos suspeitos ou confirmados por Covid-19. É composto são duas técnicas, é uma enfermeira e uma dentista. Elas já estão assim super experientes em relação a essa investigação. E a gente criou um fluxozinho, inclusive para a gente não perder essas DOs, para a gente ter essas DOs em tempo real, a gente criou um fluxo, que eu vou estar dando uma lida aqui para vocês, que é o seguinte, como é que essas declarações chegam até o núcleo hospitalar de epidemiologia. Então a primeira coisa, a gente fez uma reunião com o coordenador do apoio administrativo, que é onde as DOs ficam, né? Ele que recebe essas DOs para depois encaminhar elas. Então a gente fez uma reunião com ele, sentou, explicou a importância dessas DOs chegarem em um tempo mais rápido, né, para o grupo de vigilância. E aí a gente combinou que ele tiraria uma foto, né, foi a maneira que a gente achou mais fácil dentro do Roberto Santos. Ele tiraria uma foto dessas DOs e encaminharia para uma das técnicas do grupo essa foto, e aí a gente já verificaria em tempo real se esse paciente, né, que foi a óbito, ele tem a coleta ou não do suave. Existindo a coleta, já começa a investigação, né? E aí, além disso, também a gente tem uma pessoa que faz a digitação do SIM, e ela também foi treinada, capacitada, para ela olhar as DOs que chegam, fazer uma triagem também, para ver se tem algo que mencione Covid-19, ou então algum termo que indique que possa ter uma suspeita. Então é a outra triagem, além de chegar a essas DOs, a gente faz essa outra triagem. Essa pessoa está capacitada, ela olha todas as DOs, e quando ela vê, ela pega, tira uma cópia e leva para o pessoal do grupo técnico, ou então o pessoal da comissão de óbito materno, infantil e fetal. Também, na hora que eles estão fazendo a investigação deles, se eles notarem alguma suspeita de óbito naquele óbito materno de Covid, eles também se reportam ao grupo de vigilância. Então, assim, tá uma coisa bem fechadinha, bem organizada, a gente está conseguindo realmente fazer uma coisa de uma maneira célere e tá conseguindo investigar 100% dos casos de suspeita, né, que tem no hospital. Então, chegando essas DOs, né, via esses meios que a gente acabou de falar, o grupo técnico ele começa a investigação utilizando os sistemas que a gente tem lá no hospital, que tem o sistema Nefrolog, o AGHUSE, que é o prontuário eletrônico, o RDB, onde a gente consegue ver os exames de imagem. Então, através desses sistemas todos, eles vão investigando e conseguem fazer, né, todo o preenchimento do que se solicita no FormSUS. Então, a gente vai lá, preenche tudo no sistema dos FormSUS e também faz o fechamento, né, nos dois sistemas, o CVEP-Gripe ou a SUS-VR. Paciente que foi internado, vai para o CVEP-Gripe, a gente encerra o caso, e no paciente que, na verdade, chegou lá e saiu, mas acabou tendo óbito domiciliar, a gente também consegue fazer esse encerramento. Certo? E a gente também tem como é que se diz, meu Deus? Toda DO que chega, a gente encaminha, faz uma cópia também e envia por e-mail para o CIEVS estadual e para o SUS Salvador, para poder também eles já ficarem sabendo que aquele óbito ocorreu no Hospital Geral Roberto Santos naquele dia. A gente tenta fazer tudo isso, como eu falei, em menos de 12 horas. A gente está conseguindo até o momento. Inicialmente foi mais difícil, porque a gente estava entrando, né, nos eixos, mas agora a equipe está bem tranquila. Ele já tem uma agilidade em relação aos programas, né, os prontuários eletrônicos, e quando a gente não consegue nada no prontuário, a gente solicita o prontuário físico. A gente também não deixa de ter isso, a gente só não fica sem informação. Se não tiver o prontuário no eletrônico ou em nada, a gente vai para o prontuário físico e faz toda aquela análise de prontuário para poder obter a informação necessária para a vigilância do óbito. E até o momento, falando um pouquinho da situação epidemiológica das investigações dos óbitos por Covid no Hospital Geral Roberto Santos, foram investigados 183 óbitos, com 52 positivos, ou seja, 28% dos óbitos suspeitos foram confirmados. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia.
né, o papel da gente dentro de um hospital, né, que é um papel importantíssimo. Eu não deixo de falar isso, que eu acho que é um ganho para o hospital ter um núcleo hospitalar, porque a gente, além de estar buscando essas informações, as doenças de notificação, a gente também orienta. Muita gente não sabe o que fazer diante de um caso de meningite, diante de um caso de varicela, diante de um caso de qualquer luxo, não sabe. Então a gente orienta, inclusive, as pessoas que estão na linha de frente da assistência. E em relação à Covid, também foi muito importante a nossa atuação junto, né, ao hospital, na criação dos protocolos, dos fluxos. Então foi uma coisa muito importante. E também tem uma coisa a dizer para vocês, que esse é o fluxo que o Roberto Santos criou. Mas cada hospital vai criar o seu fluxo diante do que tem. Se só tiver uma pessoa, essa pessoa vai, diante do que puder, tentar dar o mais rápido possível essa informação para o Estado, porque o que a gente precisa hoje realmente é ter esses óbitos investigados e dar essas informações, e passar essas informações para o Estado, para poder a gente gerar os indicadores, né? Que é a coisa mais importante dentro da epidemiologia, gerar informações para a gente poder traçar os planejamentos. Certo? E aqui está o telefone do núcleo da gente e o e-mail. E qualquer dúvida, se precisar, inclusive de apoio, é só ligar que a gente está lá para poder prestar essa assistência a vocês. Obrigada.